Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que é o pastor Estevão Figueiredo, e nós estamos iniciando nesse momento, mais uma vez, a meditação da série Minutos Proféticos. Mas antes, eu convido você para que nós possamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nesse momento temos a oportunidade de, através da meditação de hoje, mais uma vez crescermos no nosso relacionamento contigo, através da tua revelação para nós. Por favor, que o Senhor nos ajude a colocar em prática os teus ensinos, para que assim as tuas bênçãos possam ser efetivadas em nossa vida, por abrirmos o nosso coração a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos terminando hoje a sequência de meditações dentro do assunto Entendendo o Santuário. E o tema de hoje é o bode emissário. Eu também gostaria de aproveitar e trazer aqui um esclarecimento para os seguidores do nosso canal. A princípio, criamos esse canal para atender às necessidades espirituais da igreja devido às nossas igrejas estarem fechadas. Por isso, de início, as nossas meditações eram postadas todas as segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Mas com a volta do funcionamento da maior parte das nossas igrejas, passamos a compartilhar às terças-feiras. No entanto, à medida que agora muitas atividades das nossas igrejas estão voltando a serem realizadas, agora nossas meditações não serão mais em um dia específico da semana, mas continuarão sendo compartilhadas à medida da nossa possibilidade. Por isso, convido você a se inscrever no canal e deixar o sininho ativo para que, a cada nova meditação que postarmos no canal, você possa receber um aviso do YouTube, para que assim você possa então, quem sabe, ouvir a nossa meditação e assim crescer no seu relacionamento com Deus. Muito bem. Se você não ouviu a meditação sobre o lugar santíssimo do santuário, é bom ouvir para que você possa tirar o máximo de proveito da meditação de hoje. Como já vimos nas meditações anteriores, o tabernáculo ou o templo foi construído pelos hebreus seguindo as orientações que Deus revelou a Moisés para que assim Deus habitasse no meio do seu povo. Êxodo 25, verso 8 e 9. Deus queria que, através dos ritos e símbolos do santuário, diariamente e ao longo do ano, seu povo aprendesse e vivenciasse a realidade do plano da salvação, pois tudo o que era realizado ali servia de ilustração que apontava para uma realidade maior, que futuramente seria realizada por Cristo, através do seu sacrifício na terra e seu sacerdócio no santuário celestial no céu. Hebreus capítulo 8 e também capítulo 9 e capítulo 10. Mas o que esse plano estabelecido por Deus para salvar seres humanos pecadores pode revelar? Queridos, o plano da salvação revela, primeiro, o amor de Deus pelo pecador. Segundo, a ira de Deus contra o pecado. Terceiro, o quão ruim e destrutivo é o pecado. Quarto, a complexidade do pecado e como Deus vem trabalhando para eliminar o pecado. E por último, Deus vindicará perante todo o universo o seu caráter de justiça. Nós devemos lembrar que a cerimônia do Yom Kippur, ou Dia da Expiação, que vimos na meditação anterior, e que acontecia no templo uma vez por ano, dava início ao juízo investigativo de Deus, e que terminava após o sumo sacerdote sair do lugar santíssimo e confessar os seus pecados sobre a cabeça do bode emissário, que era levado e solto no deserto. Com o bode emissário, Deus queria ensinar uma importante lição. Preste atenção agora. Pecados não são simplesmente anulados, mas eles são transferidos. Vejamos o trecho em que, falando do dia da expiação, a Bíblia cita essa parte do bode emissário. Levítico capítulo 16, verso do 5 ao 11, diz assim: Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair
a sorte para bode emissário, será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Queridos, sem dúvida, o que chama a atenção nessa parte da cerimônia é que o bode que caía à sorte para ser o bode emissário não era sacrificado. De todas as ofertas de animais que eram oferecidas a Deus no templo, essa era a única que não era sacrificada. Mas por que isso acontecia? Já vimos que o pecado do pecador ao longo do ano era transferido do pecador para o santuário através dos sacrifícios e da ministração do sangue desses sacrifícios pelos sacerdotes dentro do templo. Em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como vimos nas meditações anteriores, Cristo é o Cordeiro de Deus que fora sacrificado para pagar o preço da culpa de todo aquele que se arrepende confessando seus pecados e aceitando Ele como seu Salvador. Porém, após Jesus ascender ao céu, ele deu início ao seu ministério sacerdotal, intercedendo pelos pecadores que confessam seus pecados. Mas quando se cumpriu as profecias da chegada do juízo de Deus, revelada no livro de Daniel, para ser mais exato, em 1844, Cristo deu início ao dia da expiação escatológico, julgando assim, a partir desse tempo, cada ser humano que, ao longo da história, confessou seus pecados em arrependimento para Deus. Pois, na cruz, Deus conquistou o direito de perdoar pecadores, mas a cruz não revela quem receberia esse benefício, já que Deus não salvará aqueles que não querem, aqueles que preferem ficar vivendo no pecado. Assim como no tabernáculo, quando Jesus terminar o juízo investigativo no lugar santíssimo, ele irá sair do santuário celestial e fará o bode emissário receber a sentença que seria para os redimidos. Alguns pensam que o bode emissário também é símbolo de Jesus, porém, não pode ser, já que a Bíblia deixa bem claro que, sem derramamento de sangue, não tem perdão dos pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22. Já vimos que na cena do trono de Deus, onde é o local do seu julgamento, aparecem Pai, como o soberano do universo e legislador, também aparece o Filho, como o advogado de defesa do pecador, e também o Espírito Santo, como aquele que conduz simbolicamente o pecador a ir perante o tribunal em busca de Cristo, o seu intercessor. Também aparecem os anjos como testemunhas, e também a lei de Deus, que o pecador transgredira e que exige a sua morte. Porém, o que não vimos ainda é que nessa cena do julgamento falta o promotor ou o acusador. E quem seria esse acusador? Apocalipse, capítulo 12, verso 10, mencionando a vitória final, revela quem é esse acusador. Lá diz assim: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Criador, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Irmãos, a palavra Satanás significa opositor ou acusador. Ele é o nosso acusador. Porém, cada pessoa que ele acusa e que Cristo perdoa, faz dele um falso acusador. Isso já estava ilustrado em Deuteronômio capítulo 19, do verso 16 ao 19, na lei do falso acusador. Assim, Satanás cumpre fielmente o símbolo do bode emissário do dia da expiação. Mas por que o bode era levado e solto no deserto? A Bíblia diz em Apocalipse 20 que quando Cristo terminar o juízo investigativo no santuário celestial, ele voltará à terra para vindicar para si todos aqueles que foram perdoados. Porém, após Cristo levar consigo ao céu o seu povo, Satanás ficará preso nessa terra, totalmente desolada, sem ter quem tentar.
já que os ímpios morrerão e não ressuscitarão antes de terminar os 1000 anos. Após o término dos 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados, para que, junto com Satanás, o seu grande líder, serem destruídos no lago de fogo e enxofre, para todo o sempre. E assim, Cristo estabelecerá seu eterno reino de glória nessa terra restaurada ao lado dos seus redimidos. Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Queridos, enquanto Jesus não terminou o juízo investigativo no lugar santíssimo do santuário celestial, a porta da graça está aberta para mim e para você. Muitos irão arrepender-se tarde demais quando Jesus deixar de ser advogado intercessor no céu e vir a essa terra como juiz executor. Ellen White, narrando essa cena no livro O Grande Conflito, página 668, ela diz: o mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitear a sua causa. Estão sem desculpa, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. É agora evidente a todos que o salário do pecado não é nobre independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem o que perderam em virtude de sua vida de rebeldia. O peso eterno da glória, muito excelente, foi desprezado quando lhes foi oferecido, mas quão desejável agora se mostra. Tudo isso, exclama a alma perdida, eu poderia ter tido, mas preferi conservar estas coisas longe de mim. Ó, estranha presunção! Troquei a paz, a felicidade e a honra pela miséria, infâmia e desespero. Querido irmão e querida irmã, Satanás está levando muitos hoje a nem acreditarem que existe o pecado, muito menos a se preocupar com ele e buscar a solução naquele que é o único que pode resolver esse mal. Infelizmente, nesses momentos finais da história, muitos pregadores do Evangelho só se preocupam em pregar sermões de autoajuda, onde apresentam um Deus que está interessado em atender às nossas solicitações quase como um gênio da lâmpada. Ouve-se muito frases como: Deus vai te dar a vitória, Deus vai repreender o devorador que está devorando a sua seara, Deus vai te fazer levantar e andar sobre as águas, Deus te aceita do jeito que você é. Enfim, Deus parece que está preocupado somente com nossa vida aqui nessa terra, quando na verdade sua preocupação sempre foi acabar com o pecado. Que você hoje ouça a voz do Espírito Santo, como está em Isaías capítulo 30, verso 21, que diz: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem por ele. Que Deus abençoe você nesse dia. Um grande abraço.